Agora, vamos começar então com os lances mais polêmicos, aqueles que geraram discussões. O São Paulo foi garfado porque foi falta na Alan Franco. Puta, foi nada, o Yuri pegou o contato ali, não foi nada, realmente. Teve um lance que chamou a atenção, um desentendimento. Acho que ele queria a camisa do Yuri aí, antes de terminar o jogo. Os três em campo, Memphis, Garro e Yuri. Placar que todo mundo já conhece, é vitória. Agora foi um amasso, o Corinthians amassou, se o Yuri jogou como time pequeno, e lá dentro da arena tem que ser assim mesmo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e eu trago para você agora um corte do Jogo Aberto. Eu trago Renata Fã e a bancada falando a respeito do Clássico Rei, falando a respeito de Corinthians e São Paulo, os principais lances polêmicos aí envolvendo essa partida. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, que isso ajuda muito a gente aqui na plataforma. Deixe o seu like e também, se gostar do nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal. Bom, quero começar falando do jogo, da postura das duas equipes. O São Paulo não jogava melhor, mas conseguiu abrir o placar, segurou por um bom tempo. E aí, aos 44 do segundo tempo, o Bidon consegue o empate. Ficou de bom tamanho, merecia um vencedor para essa partida. Qual é a análise de vocês? Começando com o Cicinho, já que o São Paulo abriu o placar, a gente já começa pela sua análise. Renata, o São Paulo, se ele tivesse, digamos assim, mais entrosado, eu acredito que ganharia o jogo do Corinthians. Pelas peças que faltaram do Corinthians e o São Paulo, assim, jogando fora de casa, nesse esquema 4-4-2, que nós citamos aqui, que o Crespo batia muito na tecla do 3-5-2 e não tinha peça para realizar esse esquema, o São Paulo mudou de postura. É um time muito mais bem postado defensivamente e tem sido feliz quando sai para o contra-ataque. O Lucas não fez uma boa partida, o lateral direito que entrou no lugar do Cédric, o Mike, eu não o colocaria titular, eu teria mantido o Cédric pelo jogo que fez passado e gostei muito do Nicolas, que é o lateral esquerdo, que entrou no lugar do Endo. Esse menino é muito bom jogador, principalmente defensivamente, ele é muito forte. Então o São Paulo, brincadeira também. O São Paulo se encontrou bem no meio de campo com o Danielzinho e com o Marcos Antônio. Se o Lucas tivesse uma tarde, noite melhor, conseguiria auxiliar ali o Luciano e o êxito teria sido maior. E o TAP é assim, ele vai aparecer esporadicamente como cometa. Mas o Caleri entrando em forma, o São Paulo tem tudo para crescer. E óbvio, o São Paulo foi garfado porque foi falta na Alan Franco. Oi? Eita, já vou mostrar esse lance. Ele tá falando do gol do Corinthians, gol do Bidon. A gente vai analisar com calma, com aquela lupa adequada. Ronaldão, você concorda com a análise e as palavras do Cicinho? Eu acho que ele viu outro jogo. A impressão que eu tenho é que ele viu outro jogo porque aconteceu o seguinte, se fosse um outro treinador, uma outra pessoa do outro lado, falaria aqui que o São Paulo jogaria como time pequeno, na retranca, esperando ali, tentando ser reativo, porque o São Paulo só ficou no campo de defesa o jogo inteiro. O jogo inteiro. Quando saiu, aí sentiu um pouquinho e falou, não, esse time do Corinthians é o time praticamente tá sem o Memphis, tá sem o Garro. São Paulo atacando, viu, Ronaldo? Tá sem o Memphis, tá sem o Garro, vou sair um pouco mais. Aí saiu um pouco mais, fez um gol de cabeça, achou um gol de cabeça lá. Aí o que aconteceu depois? Fechou todo mundo ali. Jogou como time pequeno. E lá dentro da arena tem que ser assim mesmo. Tem que chegar lá e respeitar o Corinthians, mesmo desfalcado. Os últimos 9 jogos, 6 vitórias do São Paulo, 2 empates e 1 derrota. E o Corinthians... Porque você já terminou sua análise? Agora escuta aqui a minha. Foi um amasso. O Corinthians amassou. Se o Yuri... É que o Yuri não dá nem pra falar do Yuri, que ele gosta de perder gol. Mas se... E ele também não me segue, então eu não vou poupar também, não. Se o Yuri for o gol que ele perdeu, era 3-4-1 de novo. Porque o time do São Paulo chegou com... Realmente o Cicinho tem razão, que mudou o esquema tático. Agora é todo mundo defendendo junto com o Rafael. Mas assim o futebol você só ataca, é índio? Não, assim. mas já mudou o esquema tático contra o São Bernardo, só pra ser justa, não foi no clássico. Já vinha, já testou e repetiu uma formação um pouquinho diferente, talvez não só na questão do 4-4-2, mas da distribuição em campo, mas já tinha testado. O meu resumo, o Corinthians também jogou como é que não ia e o São testar Paulo depois que perdeu pro Mirassol? Depois que perdeu pro Mirassol por 3-0, tinha que mudar alguma coisa, mudou o esquema tático. Mudou o time, porque o time foi o time reserva e outro foi o time que pode vir jogar, mas ainda com a ausência de Memphis, de Garro, que os três em campo, Memphis, Garro e Yuri, placar que todo mundo já conhece, é vitória. Agora o São Paulo me surpreendeu nesse quesito. Todo mundo junto com o Rafael, marcando, fechando, aí sai um gol futebol e você fica não vai ali, marcar. Fechadinho. Mas tem que vir fechado mesmo com a fralda cheia. Deixa eu te falar, você era goleiro, os caras chutavam a bola batia na trave, se você já estava xingando sua zaga, agora o Rafael não vai fazer sistema defensivo. Porque deixa eu falar com você, Cici, você fez parte disso.
Eu tenho certeza que você fez parte disso. Não, eu era atacante. Passou do meio de campo, o setor é defensivo, então é defesa que marca. Eu era atacante. Não é o goleiro que marca. O goleiro, ele ajuda no setor acordando cada setor, direito, esquerdo, meio de campo. O goleiro, ele orienta. E eu tinha essa incumbência, porque eu tinha voz alta e forte, em bom tom. Era assim, Renata. Agora, vamos começar então com os lances mais polêmicos, aqueles que geraram discussões nas redes sociais, na TV, nos veículos de pênalti comunicação. no Yuri aí, ó. Edu Dracena. O Corinthians reclama aos 41 minutos do primeiro tempo que teria sido pênalti no Yuri nesse lance. Aliás, foi seguir o jogo rapidinho. Nada, foi nada. O Yuri pegou o contato ali, não foi nada. Realmente esperou o contato veio, ele se jogou dentro da área para ver se daria pênalti, não foi nada. Mas e a bola? Ele tá olhando a bola? O zagueiro tá olhando a bola? Pô, ele tá protegendo. Peraí, só pra saber, ele só pra raio-x, você foi zagueiro. Quer passar no meio do zagueiro ali do São Paulo? Você marcaria esse pênalti? Se o cara segura. Se ele Mas quem que segurou? O Yuri que deu a chave de perna nele, rapaz. Eu poderia até usar... Olha lá, o Yuri dando a chave de perna dele. Eu poderia até usar o seguinte, falar assim, ó, o zagueiro está olhando a bola, mas nem isso ele olhou. Olha lá, ele não olha a bola. Não, o Alan Franco ele derruba o Yuri. Eu acho que ele Franco. queria a camisa do Yuri aí, antes de terminar o jogo. Porque só pode Na minha ser. opinião, segue o jogo. E aí, Cicinho? Não, nada a ver. Foi falta do Yuri no Alan Franco lá se jogando pra trás e puxando ele. Né? O jogador cai daquele jeito espalhafatoso, enfim. Mas também teve um lance que chamou a atenção. Um desentendimento, eu diria dessa maneira, entre Tapia e Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Desmaiou. E aí, Se isso não for pênalti, eu não sei o que é Crespo pênalti. enlouquecidamente pediu pênalti aí. E você, Cicinho? O goleiro agrediu, a bola tá em jogo. Se isso não for pênalti, o que é pênalti? Vamos lá. Me lembrou uma série de um comediante Que é aí que ele caía, dava cambalhota, porque ele caiu depois de 3 dias. Mas a verdade desse lance é que a bola tá em jogo mesmo. O Yuri... E aí? Qual que é a desculpa que o senhorzinho vai inventar agora? É o seguinte, primeiro ele dá um tapa nas costas do... Agora, aí, olha lá. E atrapalha a reposição. Aí já tinha que ter parado o lance. Nada. Se o VAR entra aí, o VAR entra porque ele não pode retardar a saída do goleiro. Não pode mais, Cicinho. Na sua época, porque Ele não podia ficar na frente do retardou, goleiro. ele não encostou na bola, ele não encostou no goleiro. Ele levanta a mão e obstrui Entendeu? o goleiro de fazer a Levantar reposição. a mão é normal. Aí, olha lá. Levantar a Já mão. seria a falta que ele impede a reposição. Então, se entra o VAR, já parava o lance Seria aí. se tivesse pego. Ele teria impedido a Cicinho, reposição, não pode mas fazer não isso aí. pegou. Não sei se você... Mas todo lance Chiquito de vai falar da gol, de regra. pênalti, sempre tem revisão, né? Claro que eles revisaram esse lance. Eu não marcaria absolutamente Obrigado, nada Thiago. aí. Edu Dracena, e você, que conhece bem esse setor aí, a área defensiva. Nada. É o que a gente comentou Vocês outro dia estavam aqui. tudo no VAR. Não. O que a gente comentou aqui, o jogador hoje, qualquer coisa que faz, já coloca a mão no rosto. A gente viu na câmera lá que nem tocou realmente no tapa. Então, pra mim, nada. Segue o jogo. Cara. Eu não vou esconder nada. Cicinho chegou aqui hoje, enlouquecido, Chorando. bravo com o gol do Corinthians, reclamando de uma falta do bidonzinho. É isso, Cicinho? Se você colocar... A questão é o seguinte, nós estamos analisando um lance na qual o árbitro está vendo como nós. Só que se você tem o auxílio da tecnologia, você vai aumentar a imagem e você vai ver o quê? Que foi falta, olha lá. Vamos lá ver. Então, agora aumenta a imagem. Não, eu acho assim, se fosse ao contrário, marcaria falta, mas eu não marcaria. Exatamente. E como é que vai marcar uma falta dessa aí? Ah, como é que vai marcar? Não, se é a favor do Corinthians, marca. Então, É a questão. Como é que vai marcar? É só você analisar o time. Olha lá, ó. O Bidon toma um Agora chute. temos uma imagem bem próxima. Olha lá o Bidon. Ele toma um chute, o Bidon e cai. Como toma um chute? Ele tá tomando vantagem do defensor. Quem toma um chute também não, né? Ele tá na frente, ele faz a proteção, toma um chute embaixo, ele cai, levanta, por quê? Porque o pessoal do São Paulo tava se jogando o jogo inteiro. Colocava a mão no rosto, caía, o goleiro demorou pra bater o tiro de meta quente. Eles estavam cartão fazendo amarelo cera. por isso. Então, eles estavam fazendo cera. Então, ele já queria cair ali e ficar rolando pra terminar o jogo. O Yuri Alberto Arboleda O juiz deixou recuou rolar. a bola de cabeça pro Rafael. E o Yuri Alberto, ele jogou a cara no braço do Arboleda. Não, esse lance aí, pra Cicinho, falar agora. que foi... Aí, pera, esse lance Ainda que bem você que o juiz não deu... Não, esse para lance aí. que você Então a tá reclamação chorando. é o seguinte: o Cicinho, pra ele, foi falta do Bidon, deveria ter sido anulado o gol. Alguém marcaria essa falta? O Edu já disse que não, Não, né? não marcaria, não. Você viu o lance que eu te mostrei, marcaria, Edu? eu vi sim. E outro, Mas é a famosa câmera lenta, né? Você é zagueiro, meu irmão, você tá de frente. É de bico. Chuta tudo. Mas como que chuta tudo se o cara impediu? Ele foi fazer o quê ali? Ele foi dar um peteleco
peteleco na bola? Ele foi meigo, Peteleco. Cicinho. Como que ele foi Ele foi meigo? meigo, Ele zagueiro, foi zagueiro tem que chegar, cauteloso não. porque a bola está na entrada. Cauteloso, ele da área. derrubou o bidão. Ainda mais se tratando de Corinthians. Qualquer coisa o juiz dá, Mas ele isso é foi muito verdade. cauteloso. Aí eu concordo com você. Então, se é contra o Corinthians, a favor do Corinthians era falta na hora. Pronto. Ó, sabe o que eu acho? Solta, negão. Pode chorar. Chora que hidrata. Eu O acho que o isso São aí. Paulo vinha fazendo de mais difícil era manter o placar até os 44 do segundo Segurando, tempo. né? Vinha ganhando desde os 37 minutos da primeira etapa, mesmo sem jogar até melhor do que o Corinthians. E aí tem esse lance de vacilo já no finalzinho. É por isso que o Crespo reclamou tanto na coletiva. Que ele falou que estava com raiva, muita jogou com raiva. medo, porque né? faltava pouco, Cicinho, para acabar o jogo. Não, faltava pouco. E assim, o objetivo do São Paulo era exatamente esse, né? Era não perder o jogo. Porque você joga fora de casa, num clássico, tem tá o empenho vendo? da torcida, tudo. É início. O tumulto político. Na verdade, a grande vitória do São Paulo foi na sexta-feira. Então, assim, o São Paulo entrou em campo sabedor que o quê? O mínimo que fizesse, não perderia pro Corinthians. E o mínimo que fez, não perdeu pro Corinthians. E o Arboleda ali também, no primeiro tempo, não tava comunicação ali com o Rafael. né? Faltou giz no Yuri, tapa. deixa o zagueiro olha lá, fazer um gol olha. pra gente aí, Yuri. Ô, Yuri, deixa o zagueiro vai meter pra dentro do gol, você vai tirar pra dentro do gol, Yuri. É, mas Meu pai quando o do céu. Dorival coloca o Pedro Raul, sabendo que precisava fazer o gol, quando ele põe também o Matheus Pereira, Vitinho. o Dieguinho, Vitinho, quando ele muda as peças, o Corinthians não tinha outro caminho. Foi pra cima, não fez também aquela pressão tão forte, mas foi pra cima do São Paulo. São Paulo recuou. E o Corinthians, de certa maneira, batalhou recuou. por esse empate, Edu. São Paulo jogou recuado o jogo inteiro. Não, mas o São Paulo não quis também se lançar ao Jogar. ataque, aproveitar um contra-ataque. jogar. O São Paulo preferiu uma postura cautelosa, tentar segurar 1-0 até o final. Foi, e a postura que foi, tava dando certo até os 44. Infelizmente, num lance que deixou aberto. Por que, infelizmente, Edu? Porque o São Paulo podia ter ganho do Corinthians lá e o Cicinho ia ter... Infelizmente, quando tem intervenção do árbitro, é chato. Pode chorar mais. Olha isso aí, ó. Mas Mas a olha só. intervenção foi essa. O Na Mateuzinho calibrado era na outra sexta-feira eu coisa. disse aqui que seria um jogo doído. Até que não foi um jogo tão doído assim, até que foi competitivo, competiu as duas equipes. São Paulo melhorou bastante. Como a gente E teve disse gente aqui, que acertou o placar, a né, gente menino? disse aqui o seguinte, Ó. ô Crespo, você tá vendo nosso programa, hein, meu irmão? Ó, mete 3 volantes, 3 lá na frente, então você tá vendo. Agora só dá sequência. Então o São Paulo Mas ainda 5 tem volantes. para evoluir, principalmente com a pênalti aí, ó. chegada do Calheri, voltando Ó o o pênalti Calheri aí, ó. e o Lucas Engraçado Moura. que ele não fala que o Hugo falhou no gol do São Paulo, Ó, a né? cabeçada, rapaz. Que Cabeçada queima-roupa, rapaz. Ele errou. nunca mais acerta essa cabeçada. Ele vai passar o ano inteiro Aqui, sem ó, fazer ó. o gol de cabeça. Não, quem esse nunca menino. mais acerta uma cabeçada dessa é o Tapia, que eu pensei assim, Então- esse é um candidato pro Caleri entrar no jogo, que até o Lucas saiu e o Caleri entrou no lugar do Nunca Lucas, mais mas ele eu acerta. imaginei que seria uma coisa assim, e o Tapia me surpreendeu. Acho que até porque ele se comportou como um autêntico centroavante ali. O São Paulo teve uma chance, mas deu impedimento, e depois a primeira efetiva chance, São Paulo fez o gol. O tapa é igual o que o doutor fala, aquele atacante que cansa zagueiro. Cansa. O zagueiro, a torcida. Você viu as principais polêmicas envolvendo aí Corinthians e São Paulo? Você viu aí a bancada do Jogo Aberto comentando a respeito aí dos principais lances aí e as polêmicas? Você concorda com a bancada? O que você achou daquilo que a bancada falou? Deixa um comentário, deixa também o seu like e também se inscreva em nosso canal.